Até que ponto o amor pode justificar a profanação? Para a maioria das pessoas, a morte é o fim. Mas para Carol Tanzler, ela foi apenas o começo de um namoro de 7 anos com um cadáver. Parece roteiro de filme de terror, mas essa é uma história assustadoramente real. Um homem que se dizia guiado por visões de uma ancestral condessa tentou salvar uma mulher da morte, apenas para transformá-la em uma boneca grotesca feita de pele humana e cera. Hoje, vamos dissecar a mente de um homem que não aceitou o adeus e a história real, sombria e perturbadora por trás da noiva cadáver da vida real. Estamos em Key West, na Flórida. Durante a década de 1930, uma ilha de clima úmido e quente, um lugar um tanto isolado do resto do mundo. Nessa época, a tuberculose, conhecida como a peste branca, era basicamente uma sentença de morte. Não havia antibióticos, e a doença consumia lentamente suas vítimas por dentro, apodrecendo os pulmões e devastando o corpo. É nesse cenário que surge Carol Tanzler, ou como ele preferia ser chamado, Conde von Kossel. Um técnico de raio-x alemão, excêntrico, com um passado misterioso e que afirmava ter visões místicas. Ele era uma figura peculiar, um cientista autodidata com crenças que beiravam o ocultismo. Ninguém imaginava que aquele homem estava prestes a se tornar o protagonista de um dos casos mais bizarros da história criminal americana. Sua história pessoal, marcada por um casamento fracassado e a alegação de que o espírito de uma ancestral lhe prometera o amor de uma mulher exótica de cabelos escuros, preparou o terreno para a obsessão que estava por vir. Tudo começou em 1930, no Hospital da Marinha dos Estados Unidos, em Key West. Foi lá que Tanzler conheceu Maria Helena Milagro de Royals, uma jovem cubano-americana de beleza estonteante, diagnosticada com tuberculose em estágio terminal. Para Tanzler, não foi um encontro casual. Ele imediatamente a reconheceu como a mulher de suas visões, o amor que lhe fora prometido. A partir daquele momento, ele ficou obcecado. Ele ignorou todos os protocolos médicos e iniciou um tratamento desesperado e totalmente heterodoxo para tentar salvá-la. Ele usava equipamentos de raio-x de forma experimental, criava poções com ervas e químicos e aplicava choques elétricos. Tudo na tentativa de reverter o inevitável. A família de Helena, desesperada para salvar a filha, permitiu as ações do estranho doutor, mesmo desconfiando de seus métodos e de sua fixação por ela. Apesar de todos os esforços bizarros de Tanzler, a doença foi mais forte. Helena de Royals morreu em 25 de outubro de 1931, mas para Tanzler a história estava longe de acabar. Com o consentimento da família, ele pagou por um funeral luxuoso e construiu um mausoléu de pedra, o único do cemitério. Ele tinha a única chave e toda noite, sem falta, ele ia até lá. Segundo ele, nessas visitas noturnas, o espírito de Helena falava com ele. Ela cantava canções espanholas e implorava para que ele a libertasse daquela prisão de pedra fria. 2 anos se passaram com essa rotina macabra. Então, em uma noite de abril de 1933, sob o manto da escuridão, Carol Tanzler fez o impensável. Ele entrou no mausoléu, colocou o corpo em decomposição de Helena em um carrinho de brinquedo e o levou para sua casa. Ali, começou a segunda fase de sua obsessão. Uma reconstrução grotesca. O corpo estava em péssimo estado. Para manter o esqueleto unido, ele amarrou os ossos com arames de piano e cabides. A pele que se desfazia foi substituída por camadas de tecido de seda, embebidas em cera e gesso de Paris, criando uma casca dura e frágil. Ele encheu a cavidade torácica e abdominal com trapos para que ela mantivesse a forma. Colocou olhos de vidro nas órbitas vazias e fez uma peruca com o cabelo real de Helena, que ele havia recebido da mãe dela. Para mascarar o odor da decomposição, ele usava quantidades absurdas de perfume, desinfetantes e formol. E assim, ele trouxe sua noiva de volta. Por 7 anos, Tanzler viveu com o cadáver de Helena. Ele a vestia, deitava-se ao lado dela na cama todas as noites, dançava com ela em sua sala de estar. O segredo só foi descoberto em 1940, quando a irmã de Helena, Florinda, ouviu rumores sobre o comportamento estranho de Tanzler e decidiu confrontá-lo. Ao chegar na casa, ela se deparou com a cena mais horrenda que poderia imaginar. A boneca em tamanho real, vestida como uma noiva deitada na cama. A polícia foi chamada e Tanzler foi preso. O caso chocou a nação, mas a reação do público foi surpreendente. Muitos o viram não como um necrófilo, mas como um romântico excêntrico, um homem que amou tanto que se recusou a deixar sua amada partir. Vamos analisar a mente por trás dessa loucura. Psicologicamente, o caso de Tanzler vai além da simples necrofilia. Trata-se de uma necessidade desesperada de controle absoluto. Viva! Helena nunca correspondeu ao seu amor.
Morta, ela não podia mais rejeitá-lo, não podia abandoná-lo. Ele a transformou em um objeto, uma posse eterna. Será que ele realmente acreditava que ela estava viva? Ou foi uma recusa psicótica, uma completa negação da realidade para não ter que lidar com a dor da perda? É difícil dizer. Sua sanidade foi questionada, mas ele foi considerado apto para ser julgado. No entanto, o crime de profanação de túmulo já havia prescrito. Tanzler foi libertado. E o que aconteceu com o corpo de Helena? Ele foi exibido publicamente em uma funerária, atraindo uma multidão de quase 7.000 curiosos, antes de finalmente ser enterrado em um túmulo não marcado para garantir que ela, enfim, descansasse em paz. Tanzler viveu o resto de seus dias sozinho. Ele morreu em 1952 e foi encontrado em sua casa, abraçado a uma efígie de gesso em tamanho real, com uma máscara mortuária feita do rosto de Helena. A história de Carl Tanzler e Helena de Royals nos força a encarar a linha tênue que separa a devoção da insanidade. O amor da possessão é um conto perturbador sobre a incapacidade de aceitar o fim. E isso nos leva a uma pergunta final assustadora. Se ninguém tivesse descoberto, por quanto tempo mais Tanzler teria mantido sua noiva? E quantos outros Tanzlers podem existir por aí, escondidos atrás de portas fechadas, preservando seus próprios segredos macabros? Se essa história te deu calafrios, não se esqueça de se inscrever no canal para mais mergulhos no lado sombrio da natureza humana. E comente abaixo o que você acha que moveu Carl Tanzler. Foi amor verdadeiro ou a mais pura loucura? Obrigado por assistir e até a próxima! Não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal.